Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo aqui. É uma satisfação no fundo do meu coração estar te ensinando esses princípios bíblicos aqui na Escola da Bíblia. Eu queria ter uma conversa com você, uma conversa importante para a sua vida, importante para o seu crescimento espiritual, e eu tenho certeza que vai despertar você de uma forma poderosa. Hoje eu quero falar de chamado, de propósito, não é? De missão. É exatamente isso. Quero falar para você sobre algo muito interessante. Não sei se você sabia, mas um dia eu vi um ministro de Deus ele falar que 80% das pessoas que se formam, quando chegam aos 60 anos, percebe que aquela formação que elas fizeram não era aquilo que ela queria dentro do coração. Não era aquilo que satisfazia a ela. Embora eu fale hoje sobre chamado, sobre propósito, baseado também em coisas que aconteceram na minha própria vida, não é? E que vai te ajudar a você crescer, porque o propósito, ela está justamente diretamente vinculada com aquilo que lhe satisfaz. É exatamente isso. Se você foge, não é, desse propósito, se você foge dessa direção no qual você foi projetado para realizar, você produz insatisfação. Então, o plano existencial na sua vida está vinculado exatamente àquilo que você mais gosta de fazer. E eu quero que você preste bastante atenção. Eu não vou poder falar todas as coisas aqui que estão no meu coração, mas baseado na minha própria experiência, eu posso ser um instrumento de Deus para você, para direcionar a sua vida. Por isso que nós publicamos esse livro, o corpo, compreendendo quem é você no corpo de Cristo. Compreendendo quem é você no corpo de Cristo. Esse livro vai te ajudar muito a você se localizar, não é? Agora, eu não quero especificamente falar sobre dons seculares, mas os dons ministeriais direcionados na palavra, não é? Em Efésios 4:11, esses dons são 5 dons ministeriais. E esses dons ministeriais, eles circulam a igreja e eles são usados pela igreja para que a igreja ela seja edificada, ela seja construída, ela seja renovada e que ela cresça de forma sadia, que é o apóstolo, né? Aquele que toca em todos os dons, os apóstolos que tocam em todos os outros ministérios. O apóstolo ele tem o poder de tocar nos outros ministérios. O profeta, aquele que diz assim, diz o Senhor, não é? Onde opera dons milagrosos, visões, discernimento de espírito, não é? A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, como eu falei, o discernimento do espírito. Aqui tem o evangelista, não é? Que é o dedo maior, é o dedo em que ele vê além, não é? Ele vê as vidas lá fora, então ele está aqui na parte maior. Você tem os 5 ministérios aqui na sua mão. O evangelista, aqui é o pastor onde fica a aliança, não é? O pastor é aquele que tem a habilidade de Deus para poder apacentar de uma forma sobrenatural, cuidar de pessoas de uma forma extraordinária, muito mais do que os outros ministérios, não é? Um cuidado específico, pastoral, a unção que foi liberada para a vida dele. E nós temos, por último, o mestre, aquele que pega lá as coisas lá do oculto, aquilo que a gente lê, que a gente não percebe. Deus deu habilidade ao mestre, para que o mestre, na verdade, ele vá lá no oculto e extrai as revelações de Deus. Então deixa eu relembrar, gente. Nós temos o apóstolo, que toca em todos os dons, temos
o profeta, aquele que diz, assim diz o Senhor, não é? Aquele que também tem a palavra do conhecimento, da sabedoria e o discernimento do Espírito operando de uma forma tremenda. Tem o evangelista, que também é usado, né, em sinais e maravilhas para atrair os perdidos, os pecadores. Temos o pastor, que cuida das ovelhas de uma forma excepcional, cuidar do amor de Deus por vidas. E temos também aqui o mestre que extrai aquilo que às vezes está oculto diante dos nossos olhos, eles esclarecem de uma forma poderosa. Nesses 5 dons são dons do ministério, dons ministeriais. E ele opera na igreja. De repente a pessoa, você que eu estou falando, seja uma dessas pessoas que sejam vocacionadas a esses 5 dons ministeriais. Como também existem outras áreas atuantes, como o Ministério de Socorros, o Ministério da Hospitalidade, né? O Ministério de Socorros, onde atuam músicos e outras pessoas, porteiros, né? que guarda ali a portaria da igreja, os diáconos e outros também, como o Ministério da Hospitalidade, que a palavra mesmo fala que atuam anjos, né? Anjos podem até ser hospedados por nós, como diz o apóstolo Paulo, mas eu não quero entrar nessa área. Eu quero falar justamente sobre o propósito e o chamado, porque o propósito que Deus criou é como que você perceba isso comigo. Perceba o que eu vou lhe falar de uma forma bem clara. Preciso te ajudar nisso. O propósito é como sapato e pés, não é? Tem sapatos grandes, sapatos menores, não é? Mas o seu pé encaixa justamente em um tipo de medida de sapato, não é? Eu vejo minha filha às vezes querer calçar o meu sapato, minha filha querer calçar o meu sapato e o sapato da mãe, não é? E quando ela caminha, a minha filha, às vezes ela tropeça, porque não é o tamanho dela. E é justamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. Elas acham bonito os ministérios dos outros, elas acham bonito o chamado dos outros, mas não cabe nela. Elas entram e acabam muitas vezes até dando alguns passos, mas caem depois, porque ela não foi chamada para fazer aquilo. Como eu disse, na minha própria vida, eu comecei a atuar numa área, no início, por Deus. Deus me direcionou para atuar durante um período, mas eu ultrapassei esse período que Deus estabeleceu, fui resistir e acabei tropeçando, né, saindo daquela direção de Deus. E é muito importante que você compreenda sobre isso, sobre o seu propósito, não o propósito que você acha que é bonito na vida do outro. Bom, seu propósito é sua missão. Você pode estar atuando num dom ministerial. Se você perceber e colocar a mão no seu coração, você tem que entender que assim como você veio com o coração, você nasceu com o coração, você também nasceu com propósito. E o seu propósito é justamente aquilo que lhe faz feliz, não aquilo que lhe mostra, que alguém lhe mostra que existe uma necessidade ali. A necessidade e aquilo que você vê que é necessidade e que você quer suprir aquela necessidade, mais que aquela necessidade lhe satisfaça, porque você está suprindo, você no seu interior, você tem desejo de querer cumprir aquela, realizar e suprir aquela necessidade. Isso traz satisfação para você. Realmente o seu dom, o seu ministério está vinculado àquilo ali. É interessante você saber que